No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-o para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Temos nesses versos informações valiosas, ainda que introdutórias a respeito de Daniel. Ele era ou da linhagem real ou da nobreza de Judá. Além de ter boa aparência, inteligência, competência e possibilidades de assistir no palácio real, Daniel vira seu povo ser humilhado e derrotado por um rei pagão. E ele mesmo sofreria tremendamente nas mãos de tal poder. Provavelmente, Daniel foi feito eunuco na terrível viagem de Jerusalém para a Babilônia, feita a pé e que durava muitos dias. Entretanto, apesar de ter todas as justificativas para o desânimo com as coisas espirituais e para afrouxar os padrões morais da religião judaica, Daniel decidiu-se firmemente em não se contaminar. Daniel 1, verso 8. Conquanto essas informações, no contexto imediato, se referem à contaminação por alimentos imundos, podemos ver na trajetória posterior desse profeta, como administrador do reino de Babilônia, que sua decisão envolvia não se contaminar com o pecado sobre qualquer perspectiva. Os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Daniel 6, verso 4. A palavra de Deus diz que Deus concedeu misericórdia a Daniel, capítulo 1, verso 9, assim como inteligência de todas as visões e sonhos, Daniel 1, verso 17. Tais concessões divinas prepararam o caminho para a experiência descrita em Daniel 2. O rei tivera um sonho e queria conhecer o conteúdo do próprio sonho e sua interpretação. Nenhum dos sábios, magos, feiticeiros ou astrólogos ou caldeus puderam cumprir sua ordem. O rei, então, mandou matar todos os sábios de Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos. Ao saber das razões do severo decreto, Daniel pediu um tempo para revelar o mistério ao rei. Ao receber o tempo pedido, Daniel e seus companheiros oraram ao Senhor, e este concedeu a Daniel a revelação desse mistério. Daniel 2, verso 19. Pelo que o profeta louvou e engrandeceu o nome de Deus com ações de graças. Daniel 2, versos 20 a 23. Na presença do rei, Daniel expõe e explica o sonho e suas interpretações proféticas e históricas, e atribui toda a glória e sabedoria a Deus e não a si mesmo. Daniel 2, versos 27 e 28. Daniel não é citado na experiência descrita no capítulo 3 do livro que leva seu nome, mas reaparece então no capítulo 4. Sob o nome de Beltesazar, Daniel é trazido à presença do rei para lhe revelar a interpretação de um outro sonho, e Nabucodonosor dá testemunho do profeta dizendo que nele havia o espírito dos deuses santos. Daniel 4, verso 8. Daniel interpretou o sonho e tudo quanto ele disse se confirmou. Sua espiritualidade e inteligência eram reconhecidos, mesmo por pagãos endurecidos, como descrito em Daniel 5, versos 11 e 12. Daniel foi perseguido por sua fidelidade, e sua história na Cova dos Leões é uma das mais conhecidas de toda a palavra de Deus. Nos capítulos 7 a 12, Daniel nos relata impressionantes e intrincadas profecias que nos levam ao estabelecimento do reino eterno de Deus. No final da visão descrita no capítulo 7, Daniel testemunha que se perturbou muito, seu rosto empalideceu e ele guardou essas coisas no coração. Daniel 7, verso 28. Já no final da visão descrita no capítulo 8, Daniel relata:
Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 8, verso 27. O profeta aqui não se envergonha de declarar sua limitação e dificuldade na compreensão das visões que Deus lhe havia concedido. O capítulo 9 de Daniel contém uma das profecias mais importantes de toda a Bíblia, dos versos 20 a 27. Mas o quadro mais revelador sobre o instrumento humano de Deus está nos versos anteriores. A oração descrita em Daniel 9 é tocante, profunda, quebrantada, sincera e modelo de fé e real arrependimento. Daniel não pretende estar sem pecado, antes confessa o seu pecado, Daniel 9, versos 3 a 8, e declara também sua fé e confiança na justiça do Senhor e na palavra de Deus, Daniel 9, versos 9 a 19. Daniel 10 relata uma visão de Daniel e descreve várias características sobrenaturais de um profeta em visão sobrenatural. Por fim, Daniel recebe a promessa da ressurreição, quando o anjo de Deus lhe diz: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel 12, verso 13.